Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Algumas questões relativas à gravação e composição de música nunca são muito questionadas por parte dos ouvintes. Eles acessam o Spotify, acompanham os novos lançamentos, escutam um hit do momento, que é divulgado principalmente em plataformas como o YouTube, mas no fundo muitos sequer perguntam como uma música de fato foi gravada, como ela foi trabalhada, e se de fato foi trabalhada conjuntamente quando o assunto são bandas, por exemplo. Normalmente o que se espera é apenas o prazer de uma boa composição, ou um bom hit, uma música que de fato traga prazer ao ouvinte. De maneira em geral, é este o comportamento. Nunca se coloca a questão num patamar reflexivo, de saber por que as coisas são feitas do modo como são feitas, e se o modo como é feito hoje é o mesmo como era feito no passado, e por que tais mudanças ocorreram, se elas trouxeram benefícios, malefícios, enfim. Essas questões não são muito pensadas, muito refletidas pelo público. Pessoalmente, o que me fez retornar a este tema, pois é um tema que eu já abordei no canal previamente, mas não desse modo, foi estudo. Basicamente, quando eu publico sobre algum álbum, algum disco aqui no canal, eu não apenas escuto o disco novamente, isso eu faço, é o mínimo, ouvir a obra novamente, tintim por tintim, com bastante atenção, fazendo minhas anotações. Mas, quando possível, e existem fontes, eu também procuro saber o olhar do artista sobre aquilo que ele está gravando e apresentando ao público. Se ele comentou, se ele fez algum tipo de reflexão, debateu sobre algum tema específico daquele álbum com um jornalista ou algo nesse sentido. E, levando em consideração o último disco que eu avaliei no canal, trata-se de um disco da Yvette Young, que é uma guitarrista independente, indie, e é importante também levar em consideração que os meios, o processo de construção, de criação de uma arte, os meios, os modos, inclusive as filosofias que cada artista tem com o seu trabalho, quando o assunto é artista mais industrial, mais vinculado a uma empresa, a uma gravadora, e artistas que fazem todo o processo por si só, a postura dos artistas costuma ser bem diferente, inclusive no que diz respeito, como eu falei, a filosofia, princípios, né, o que eu faço em música. Mas é também interessante perceber que algumas coisas que os artistas independentes ainda fazem eram práticas antigas na indústria musical. Em anos como, por exemplo, os anos 80, 70, 60, eram posturas, comportamentos, um dia a dia, um cotidiano que era mais comum naquela época do que é agora, muito em virtude da facilidade, da agilidade que a tecnologia, que ficou mais acessível não apenas para artistas, mas para todas as pessoas que possam comprá-las, de gravar qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer momento. A qualidade em questão é o que nós poderíamos discutir, como as músicas, o produto final acaba ficando e a qualidade dessa mesma gravação. Até porque qualquer pessoa leiga com um material, um instrumento na mão, não vai apresentar as mesmas qualidades, né, o mesmo refino que um engenheiro, um produtor de mão cheia pode fornecer. Mas enfim, a gravação como um todo ficou bem mais fácil, bem mais ágil. Inclusive, e é um ponto que eu vou discutir também, muitas bandas nem se reúnem mais para gravar qualquer coisa que seja. E isso aí é o ponto-chave da minha reflexão. E principalmente fazendo um paralelo com os modos de gravação em décadas anteriores, quando a música ainda era mais analógica, gravada na fita, e não digitalizada. A música digital trouxe muito benefício em termos de qualidade para a música como um todo. Nós escutamos, ou podemos escutar, né? Depende daquilo que eu falava, sobre a qualidade do engenheiro, do produtor. Um álbum ainda digitalmente ele pode ser muito ruim, mas aqueles engenheiros de mão cheia podem produzir álbuns realmente cristalinos do ponto de vista da audição, onde nós ouvimos tudo o que está acontecendo. Enfim, tecnologia, ela não é
boa ou ruim por si só. Depende do uso que se faz dela, né? E com o refino, com a propriedade a qual a pessoa tem no uso dessa ferramenta. Mas enfim, o que me chamou a atenção durante meus estudos, durante as minhas leituras sobre a Yvette Young, quando eu estava resenhando, analisando o Technicolor, um dos álbuns dela, uma fala dela me chamou muita atenção e foi aquilo que me inspirou a discutir um pouquinho isso aqui no canal. É um assunto que é complementar a outras coisas que já fiz. Ela disse que se sentia um pouco arrependida de algumas coisas que ela gravou, algumas músicas que ela gravou e, claro, tais composições foram figurar em alguns dos seus álbuns. Ela se dizia arrependida do modo como ela abordou todo o processo e como ela de fato gravou as músicas, sem antes experimentá-las. E o que quer dizer isso, experimentar a música? É o que vocês estão interpretando mesmo, tocá-la, seja em uma sala com uma banda, né, com os músicos que a acompanhavam, seja apresentando uma faixa ou duas em turnê antes do lançamento do álbum. Experimentar essas faixas, sentir como elas se saem, se expressam em um ambiente mais natural, mais orgânico e não tão artificial assim. Artistas independentes normalmente eles prezam mais por esse aspecto, por este elemento orgânico em suas músicas. Eles querem sentir tais músicas. E no caso da Yvette Young, ela é uma artista que toca suas músicas em momento real. Ela escreve tudo, ela é a compositora principal da Covet, né, a bandinha dela, e por si só, isso, pelo menos para ela, e eu compreendo totalmente essa visão, por si só isso já é um problema, porque ao escrever tudo, ao tocar tudo, é claro que uma pessoa não pode tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Então, quando você vai verificar o que é uma música na prática, você tem que pegar gravações distintas, da guitarra, da bateria, do baixo, dos vocais, uni-las, né, em uma faixa única, né, uma representação única. No caso, no console, na mesa de produção de um estúdio, você tem ali todas as faixas bonitinho, né, separadas. E aí você organiza as faixas para elas rodarem, serem acionadas ao mesmo tempo, sincronizadas. E aí você escuta a música como um todo, né, globalmente, com todos os instrumentos e vocais, quando tais vocais existem também. No caso de um compositor que grava tudo sozinho, esse é o caminho. Não tem como ele ouvir, né, apreciar a sua arte de outro modo. Uma pessoa não pode tocar dois instrumentos ao mesmo tempo, salvo algumas exceções, né, quando isso é fisicamente possível, como por exemplo tocar guitarra e tocar gaita ao mesmo tempo. Isso é possível, né? As mãos estão ocupadas com um instrumento, enquanto nossos lábios estão ocupados com o outro. Mas para a maioria dos instrumentos, por exemplo, instrumentos de cordas, é muito complicado, não tem como você tocar um instrumento, mais de um instrumento por vez, né? E para ela isso era um pouco complicado, porque ela ficava insegura no sentido de saber mesmo como as músicas iriam soar ao vivo, se elas realmente precisavam de um pouco mais de lapidação antes de serem apresentadas ao público de fato, né, ou figurar em um disco. Ela ficava insegura nesse sentido. Então, quando ela está gravando alguma coisa, e se ela tem uma banda, ela preza antes por gravar, ou melhor, por ensaiar, por testar, por descobrir, por sentir uma composição, antes de fato de levar tudo para um estúdio e gravar o disco em si, né, ou gravar as partes, enfim. É testar a música, experimentar a música, ver de fato, sentir se a música é harmônica o suficiente, se ela tem uma boa vibe e se ela comunica tudo aquilo que o artista quer comunicar. Mas no meio disso tudo alguém pode perguntar: mas Corvo, não é assim que a música é produzida? Não, ela já foi produzida assim. Nos dias atuais, né, na modernidade, não é mais desse modo. Isso no passado era comum.
bandas se organizarem, se encontrarem em um determinado estúdio e ficar nesse estúdio por alguns dias, semanas, ou aquelas que eram mais ricas e podiam pagar, né, até por meses, enfurnadas dentro de um estúdio, isso era o modus operandi da indústria lá nos anos 60, 70, 80. Ainda existia esse trato com a música, essa organização, esse ato de tocar a música ao vivo, né, em formato de banda, quando a indústria ainda era uma indústria de música analógica, quando tudo era gravado na fita. Naquela época isso acontecia, mas a partir da digitalização e da acessibilidade também, né, da acessibilidade aos aparatos, ferramentas digitais, isso praticamente não existe mais na indústria, a não ser que algum artista ou banda queira fazer as coisas à moda antiga. A partir do momento que a digitalização se instaurou e os artistas puderam comprar equipamentos, é mais ou menos cada um deles gravando sua parte de maneira isolada e enviando as gravações para o produtor, para o engenheiro, para quem tem a responsabilidade de fato de pegar aquele monte de pedaços e fragmentos e fazer com que aquilo soe bem dentro de uma faixa única. O trabalho de um produtor, um engenheiro, das pessoas que estão responsáveis de fato por confeccionar um álbum hoje em dia é basicamente esse: pegar um monte de pedaço de música vindo de vários lugares diferentes do mundo, organizando tudo aquilo e fazendo com que aqueles pedaços, aqueles fragmentos se tornem alguma coisa coerente. Essa, basicamente, na nutshell, é a indústria musical hoje em dia. O que sou um pouco lamentável, né? Porque muitas coisas me ocorrem, me vêm à mente no meio de tudo isso. Primeiro, não existe uma homogeneia no sentido dos instrumentos estarem sendo gravados com hardwares específicos, né, softwares específicos, que são compartilhados entre todos. Um fulano usa uma marca, outro fulano usa outra. A configuração da gravação também tende, né, a ser distinta, ou seja, as ferramentas são muitas, múltiplas, mas a qualidade delas e a forma como essas ferramentas são calibradas, né, equalizacionadas, é diferente. Não há uma homogeneia. Então, esses múltiplos pedaços, eles chegam em um mesmo lugar e deve dar um trabalhão, né, um trabalhão dos infernos de fato, para que a mixagem final apresente tudo que foi gravado em coisas diferentes, convergindo, se harmonizando, né, em uma mesma faixa. Já pararam para pensar nisso? No passado, quando tudo era produzido dentro de um estúdio e as pessoas de fato se olhavam nos olhos, discutiam coisas sobre a composição ali naquele momento que ela estava sendo criada e construída, o ambiente é um ambiente homogêneo, certo? É um estúdio com aquele material, com aqueles microfones, com aqueles captadores, com aqueles amplificadores. A acústica, que é uma coisa muito importante em música também, em gravação de música, a acústica do espaço era uma só, era tudo homogêneo, mas com a modernização já não é mais assim. São pequenos fragmentos alienígenas entre si que são organizados depois e espera-se, né, que o profissional responsável faça com que tudo aquilo, com aquele amálgama de coisas, soe bem de alguma forma. É isso que virou a música, né, a indústria musical hoje em dia. Muitas bandas, principalmente as bandas mais consagradas, vocês podem notar que entre seus membros, essas pessoas não moram mais perto umas das outras. A tecnologia deu tal possibilidade, deu essa flexibilidade maior. Não que isso não existia no passado. As bandas que eram consagradas, né, multimilionárias, seus membros compravam mansões em lugares que eles queriam morar, viajavam para lá, viviam lá e apenas quando era necessário se organizar, estar juntos novamente para turnê ou para a gravação de um álbum, aí eles voltavam ou viajavam para um lugar específico para trabalharem juntos. Mas pensando pequeno, né, em bandas menores que não têm tanto dinheiro assim para investir nesse tipo de logística,
No passado, elas tinham que viver, estarem próximas uns dos outros. Por exemplo, uma banda, né, estadunidense. Os membros deviam ficar dentro do país, até porque a turnê normalmente, a maior parte dela, né, a leg da tour, era mais dentro do país mesmo, e quando o próximo álbum fosse gravado, eles teriam que estar próximos uns dos outros, para se encontrarem e de fato trabalharem no próximo trabalho, juntos. Hoje em dia já não é mais assim. Há muitos músicos que escolhem viver em certos lugares e em diferentes países do mundo, muito em virtude dos custos. Tem gente morando na Eslováquia, tem gente morando na Hungria, tem gente que foi para a Suécia, ou que é da Suécia, né? Tem gente até mesmo morando na Rússia. As pessoas se espalharam, os músicos se espalharam por muitos lugares diferentes do mundo, inclusive em virtude do custo de vida. Onde os polos se concentram, né, onde a grana se concentra, normalmente o custo de vida também é um pouco maior. E como bandas, né, músicos não ganham tanto dinheiro como no passado, eles optam por lugares mais baratos para viver. Um mesmo fenômeno, por exemplo, vocês podem perceber dentro dos Estados Unidos. Tem muita gente que acha, né, que os rockstars, né, e até mesmo alguns popstars vivem em cidades como Miami, Los Angeles, Nova York. Muito pelo contrário. Eles normalmente procuram se instalar e ter suas vidas em estados com um poderio financeiro menor, porque o custo de vida nesses estados é bem mais baixo, em todos os aspectos. As coisas são mais baratas, inclusive, né, uma mansão nos moldes, para aqueles que podem pagar, claro, né, que, sei lá, esses caras desejam, essas pessoas desejam. O custo é muito menor. Você comprar uma casa em Los Angeles e outra no Missouri é completamente diferente, né? Em termos de custo, muito diferente. Então, as bandas, seja internacionalmente falando, elas se espalharam, seus membros se espalharam, eles moram, vivem em países diferentes, né? Inclusive, houve o processo de internacionalização também, né? Algumas bandas têm, sei lá, um vocalista canadense, um baixista alemão, um guitarrista britânico, um baterista brasileiro. Isso aconteceu também. Mas, por questões financeiras, mesmo que as bandas sejam bandas onde a formação é muito característica de um país, essas pessoas passaram a morar em países diferentes. E quando diz respeito aos polos, né, elas também estão espalhadas por estados diferentes, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país, né, gigantesco, ele é enorme, com muitos estados, né, 50, e os músicos em si eles se espalharam pelo território. Foram procurar lugares onde o custo de vida era menor. Eles podiam pagar, de fato, por uma casa, uma estadia, né, ter um padrão de vida mais acessível de acordo com os seus ganhos. Então eles se espalharam. E a partir daí eles passaram a gravar, né, com a ajuda da tecnologia, suas partes e enviar lá para o produtor, né, que depois passava para o engenheiro. E é assim que a indústria funciona. Então muitas dessas bandas não se reúnem mais como faziam no passado. E isso há muito tempo. Esse tipo de prática deixou de ser comum a partir do advento da música digital, que eu repito, não é culpa da música digital, né, que as coisas tenham se tornado assim. As pessoas escolheram, né, os artistas, as gravadoras escolheram seguir esse caminho. Não é culpa da tecnologia. A tecnologia melhorou a qualidade sonora. É só vocês pegarem os masters, não, né, um CD e um vinil, porque muitas vezes as pessoas comparam qualidade de som, né, entre um CD e um vinil, né, um LP, ou então entre um MP3 e um arquivo em FLAC. Normalmente as pessoas fazem comparações nesse sentido, né? O FLAC é muito melhor que o MP3. O LP é muito melhor sonoramente que um CD. O que eu estou dizendo aqui, falando na prática, é de um master, é daquele arquivo, aquela qualidade de som que fica lá no console de um estúdio, de uma gravadora. Escutar um master, né, digital, e pegar um rolo de fita,
de uma música que foi gravada, de um álbum que foi gravado analogicamente, você nota claramente a evolução da qualidade musical, daquilo que se escuta. É muito, muito evidente. A tecnologia não trouxe malefícios nesse sentido, mas ela trouxe, né, através daqueles que fazem uso dela, algumas acomodações. E muito em virtude disso, e também do uso de algumas ferramentas, né, as ferramentas que eu costumo chamar de ferramentas reboco, ferramentas de maquiagem, aquelas ferramentas para esconder imperfeições, como o Pro Tools, por exemplo. O Pro Tools é excelente nesse sentido, né, para esconder todos os defeitos dos músicos naquilo que eles estão tocando. A música em si, no fim do dia, né, no fim das contas, a música gravada se tornou algo muito artificial. E essa artificialidade fala, essa artificialidade se mostra, a gente escuta isso. Em um vídeo prévio aqui no canal eu falei sobre, né, bandas todas soando parecidas umas com as outras. Você mal nota defeitos, e até mesmo no âmbito dos timbres, do modo como a música é tratada, existe, né, uma certa homogeneia perceptível, muito em virtude do modo como as coisas são gravadas hoje em dia, produzidas hoje em dia, né, e do estado da indústria atual. Eu já discuti isso aqui no canal previamente, está na playlist do Melodian Corvidae, ou do Papo de Corvo. Creio que esse vídeo está nas duas. Mas enfim, quando aparece, portanto, um artista falando sobre eu me sinto culpada por ter gravado o meu álbum, o meu disco, aquela faixa em específico, sem testá-la antes, isso é um pouco inspirador e até mesmo satisfatório, né? Dá prazer, enquanto ouvinte, acompanhar esse modus operandi, esse tipo de ética vindo de um músico. E músicos independentes normalmente têm tal preocupação. Como eles não estão sufocados por agendas, né, por um cronograma, uma agenda muito grande, tanto no sentido de fazer turnês ou prazos específicos para a gravação de um novo disco, normalmente eles têm uma preocupação maior em passar mais tempo com as suas composições. E basicamente eu gosto muito disso, porque é um envolvimento que presume a lapidação, né, a ascensão da arte de algum modo. Os artistas estão preocupados em elevar a qualidade da sua obra. E elevando a obra, é claro que eles estão elevando a si mesmos também. É um desenvolvimento musical e pessoal que acontece concomitantemente. Isso é bem interessante e ao mesmo tempo muito raro. E isso bate, né, forte em nós. Dá aquela sensação de melancolia, tristeza, porque serão raros os álbuns que nós vamos escutar que vão ter esse tipo de ética de trabalho envolvida. Uma ética de trabalho e uma ética artística também envolvida. O resto é tudo um modelo industrial, né? Um modelo já pré-determinado, onde as coisas, né, os ingredientes daquele bolo, né? Imaginem a música, um álbum como um bolo que está sendo confeccionado. Todos os ingredientes, para a maior parte da indústria, estão apenas sendo arremessados em algum lugar. E as máquinas operando, trabalhando e dando forma àquele bolo. Não existe mais, é muito raro, né? Não exista. Claro que existe, principalmente na música independente. Mas são raros os momentos que uma pessoa, por si só, toma esses ingredientes na mão, trabalha com eles e cria esse bolo, né, esse doce, que na verdade seria o álbum, né, falando metaforicamente, por si só, tocando nessas coisas, observando a massa, observando todos os ingredientes, acompanhando no forno, ajustando a temperatura e depois, sabe, experimentando, sentindo o bolo na boca, sentindo o sabor desse bolo. Isso é algo que é muito raro e se tornou algo bonito em virtude disso, porque passou a ser muito raro. A música, a indústria musical já foi assim algum dia, só que ela não é mais, ela não se preza mais por tais coisas. Ela não preza mais pelo sabor de um doce que ela está te vendendo. O que ela quer é vender e apenas vender, esgotar aquele estoque
e logo em seguida vender mais alguma coisa. Ela não preza mais pela qualidade do doce na sua boca, o sabor, o paladar delicioso que você vai sentir. Quem se preocupa com isso são alguns artistas que tendem a ser artistas independentes. Há independentes que estão dentro dessa lógica da indústria hegemônica também, que pensam desse modo ou agem pelos mesmos meios? Claro que tem. Mas aqueles que normalmente têm um trato de fato com a sua arte e criam, né, esses sabores diferentes através das faixas, tendem a ser artistas independentes, que têm uma ética de trabalho completamente avessa àquilo que a indústria espera e deseja. Normalmente é assim, é isso que nós encontramos. E isso me coloca diante de uma outra questão, que é sobre os shows, sobre as turnês, a música sendo performada ao vivo. Para mim, a essência, a base de um artista, né, aquilo que ele é, né, o vir a ser, tudo desemboca, tudo é um processo, né, a gravação, a composição, a gravação, tudo isso é um processo, um meio para chegar em um fim que para mim ele é o fim máximo, ele é absoluto, ele é o mais importante de todo o processo, que é apresentar essas composições ao vivo, deixá-las vivas. É onde a personalidade não apenas da composição, mas também do seu artista, né, do artista que criou, do seu autor, é onde a música em si vai aparecer. Essas personalidades vão aparecer, da obra e do artista. Tocar ao vivo. E para esses músicos, como a Yvette Young, que já tocam essas músicas previamente antes de gravá-la, é um processo muito mais fácil, digamos assim. Não é fácil porque o nível da música dela não é baixo, né? É altíssimo, é difícil memorizar tudo que ela grava como uma guitarrista de math rock e art rock. É uma música complexa, mas como ela está trabalhando as ideias em tempo real, recebendo feedback de quem trabalha com ela também, ou tocando algumas dessas músicas antes de gravar em um show e recebendo feedback do público, quando um álbum de fato vai ser representado, ele vai ser levado à turnê, a próxima turnê de divulgação do novo álbum, os músicos estão mais afiados já. Eles estão mais cientes, mais seguros daquilo que eles vão apresentar ao público. É isso aqui que eu quero. Eu tenho confiança nas minhas habilidades, eu posso tocar, e quando eu subir ao palco, quando eu me apresentar, eu vou ter total domínio daquilo que faço. Hoje em dia na indústria é o que nós acompanhamos, né? Autotune, playback, né? Backing tracks, inclusive muitos artistas e bandas falseando uma suposta apresentação que deveria ser ao vivo de fato, só que eles não estão tocando, porque eles não sabem tocar. E o mais gritante, né, de tudo, eles jamais tocaram essas faixas ao vivo uma vez sequer. E eu acho interessante como as pessoas não se dão conta disso. É bem provável que eles, claro, eles não tocaram essas faixas ao vivo, como banda, uma vez sequer na vida, e é muito provável que eles jamais irão tocá-las. Algumas bandas, elas têm catálogos já parrudos, bem grandinhos, né? E algumas pessoas acham que se trata de apenas chegar no show e pedir: ô fulano, alguém grita da plateia, ô fulano, toca aquela música lá pra mim. Tem uma notícia desagradável para essas pessoas. Primeiro de tudo, uma música não pode ser tocada assim simplesmente porque você quer e pediu, porque uma composição ela precisa de ensaio, ela precisa de preparo. Quando uma banda sai em turnê, ela ensaia um determinado setlist. Os músicos não se lembram de tudo que eles gravaram. E alguns gêneros de música são um pouco mais trabalhosos e complexos, que eles precisam estudar as músicas novamente e ensaiar, né, ad eternum, repetitivamente, para que eles internalizem os conceitos, para que eles memorizem tudo aquilo que eles precisam tocar e como eles precisam tocar. Então não é simplesmente você chegar na plateia e gritar: ô fulano, toca aquela música que a banda vai fazer isso. Não, ela já tem um cronograma, ela tem um setlist definido
que ela ensaiou previamente antes de sair em turnê. É assim que funciona. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é bem provável que, caso seja uma música B, né, um lado B, uma música secundária, mas, né, oculta dentro da discografia, sendo aquela faixa que não foi o hit que explodiu nas redes sociais, é muito provável que a banda jamais tocou aquela música uma vez sequer conjuntamente. Porque, relembro, fulaninho grava as guitarras dele lá na Suécia. Aí o baixista que mora na Dinamarca grava lá. O vocalista que está nos Estados Unidos faz suas, né, linhas vocais e manda também. Né? O baterista que está morando na Alemanha faz o mesmo. Todo mundo envia seus arquivos. E no final tudo isso é conjuntamente organizado para se tornar a faixa última que saiu no disco. A banda tocou essa música ao vivo alguma vez? Não. Eles jamais tocaram essa música. E é muito provável que jamais irão tocar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nunca. A música foi gravada, está dentro da discografia, né, foi lançada, faz parte da história e do catálogo de uma banda, mas eles nunca, propriamente dizendo, tocaram aquela música. Nunca. Isso nunca aconteceu. E mesmo que se eles soubessem e lembrassem da sua parte, eles não têm algo chamado química, dinâmica. Uma banda não é somente, né, a soma de suas partes. Há uma dinâmica envolvida. Há um fator, um elemento que é um elemento humano, que se expressa na forma como os musicistas se sentem, antecipam o movimento do outro, conhecem de fato a personalidade um do outro, e o tipo de relação que tudo isso tem com uma faixa específica. Então, mesmo se o guitarrista, o baixista, o baterista, o vocalista soubessem as partes que eles gravaram individualmente, se lembrassem perfeitamente delas, isso não quer dizer que, se eles tivessem que tocar essa faixa ao vivo, eles saberiam fazer em formato de banda, em coletividade, porque eles jamais, nunca fizeram isso. Tem gente que acha que comprou um disco ou foi no Spotify para ouvir um disco novo, e tem gente que de fato acha que as bandas, o artista tocou aquilo conjuntamente, na coletividade, em grupo. Isso jamais aconteceu. Nunca aconteceu. Não é como no passado, quando as bandas ficavam enfurnadas dentro de um estúdio e mesmo que em buffs separados, né, elas ainda conseguiam ouvir pelo headphone o que o outro estava fazendo do lado. Havia uma interação de fato acontecendo, uma relação musical, um processo sendo construído. E esse processo também ele foi suprimido, ele foi reprimido pelo modo como a tecnologia é usada. Não é culpa da tecnologia. Repito e reforço, é o modo como a tecnologia é utilizada. Então, meus caros, vocês não vão escutar aquela música que vocês gritam na plateia de jeito nenhum. Isso jamais vai acontecer. Porque, número 1, eles não ensaiaram. E número 2, né, uma coisa está ligada à outra, eles jamais tocaram aquela faixa conjuntamente, uma vez sequer. Ela está dentro de um álbum, de um disco, ou numa playlist de plataforma de streaming, porque um produtor, um engenheiro, as pessoas que são mais responsáveis pela parte estrutural, logística de um disco, essas pessoas foram aquelas que juntaram um monte de fragmentos, um monte de partes. E é por isso que as músicas também soam, a qualidade delas, né, a gravação soa tão artificial como soa quando ouvimos faixas de estúdio hoje em dia. E é interessante como, quando bandas de fato vão tocar tais composições ao vivo mesmo, sem nenhuma maquiação, tudo organicamente, o modo como as faixas soam completamente diferentes também. Muito mais do que no passado. Porque no passado, elas já tinham tocado tais músicas no estúdio. Elas sabiam fazer daquele modo. E em uma época onde as gravações eram analógicas, é claro que aconteciam também overdubs. Não era só uma banda entrar dentro de uma sala, começar a tocar e um gravador ia captar tudo aquilo. Não, tinha overdubs também. Um sujeito não gostava do solo, né, que ele fez
na música e depois ele ia lá e gravava por cima, tocava por cima. O nome disso é overdub. Existiam também, mas as coisas aconteciam ali, estavam sendo trabalhadas de fato, em conjunto. Isso não existe mais. Acabou, não existe mais. Então, no passado também era muito mais comum você encontrar bandas soando muito parecidas, não exatamente igual, porque a ideia, né, a música ao vivo não se presta a isso. Quando você vai a um show, não é para ouvir a música do álbum do jeito que ela está sendo apresentada no álbum, isso não existe. Inclusive também é uma deturpação de algumas pessoas, né, por parte de algumas pessoas, inclusive de artistas, de achar que tem que soar exatamente igual ao álbum. Completa insanidade. O show ao vivo não se presta a isso, tá? Porque se fosse para ouvir música do jeito que está no álbum, eu ficava em casa, escutava o disco, não precisava pagar rios e rios de dinheiro, né, com transporte, alimentação, com ingresso, para ouvir uma banda. Podia escutar o disco, apenas o disco em casa, não precisava fazer esse esforço. A apresentação ao vivo ela tem algo que é único dela, inclusive na forma como as músicas vão soar. No passado, elas soavam verossimilhantes, não iguais, verossimilhantes ao que estava gravado nos discos, porque as bandas tinham um preparo. Elas estavam acostumadas com aquele material, seja por meio de ensaios ou por meio desse processo que foi o processo de gravar conjuntamente de fato um disco e as composições que fazem parte desse disco. Hoje em dia não é mais assim. Então, quando elas de fato tocam, aquele reboco, aqueles efeitos, toda aquela maquiagem utilizada pelo produtor e pelo engenheiro de som, elas não conseguem ser reproduzidas fielmente 100%. E é por isso, né, que há a utilização de ferramentas para rebocar, maquiar todas aquelas, entre aspas, imperfeições. E por isso, né, nós vemos chover aos montes backing tracks, né, o autotune, efeitos, triggers e o que mais vocês quiserem comentar, colocar aí nessa receita que é muito pouco apetitosa falando, musicalmente falando, levando em consideração as minhas, pelo menos as minhas, né, exigências como ouvinte, aquilo que eu espero escutar, ouvir em um show ao vivo. São poucos os artistas que de fato passam algum tempo com a sua arte, com o seu bebê, e encaram a arte desse modo, a ponto de tocar, experimentar com uma banda, sentir essas faixas antes de colocá-la dentro de um disco. E que tem esse princípio também, essa ética profissional. Estar gravando uma coisa que eles realmente têm capacidade para tocar ao vivo quando estiverem em turnê. Tem muitos artistas e muitas bandas que não têm tal capacidade, que hoje em dia eles podem estar fazendo até mesmo uso de AIs, né, de inteligências artificiais, para escrever álbuns, para compor álbuns, e eles mesmos não têm capacidade física, intelectual, para executar essas músicas ao vivo. E é tudo muito lamentável, né, para dizer o mínimo. Bastante antiético, com certeza é. Então são raros os artistas, e quando aparece o que deveria ser a norma, né, ele é a exceção. Um artista que experimenta a música, que trabalha a sua música, que a gera de fato, fica com ela e acompanha a composição depois, quando a gravação já aconteceu e está em turnê. Muito, muito raro. E muito... acaba sendo, né, aquilo que é o belo, hoje em dia é o belo e que não deveria ser a norma. Mas não é assim que funciona. Enfim, então, eu pessoalmente, quando vou a shows, ou escolho um artista para apreciar, né, para dar suporte, é para esse tipo de artista que eu olho. É esse tipo de artista que eu vou apreciar. Porque é uma relação de via dupla. Eu estou apreciando a arte, eu estou dedicando um tempo do meu dia para apreciar tal artista, ajudando, né, esse mesmo artista com o trabalho dele, e ele está me dando algo em troca. Ele tem envolvimento com a arte dele, ele espera algo da arte dele, ele espera promover essa arte e que essa arte também o promova. Ele espera algo mais da arte, não apenas um produto para fazer alguns trocados.
Então dar suporte para esse tipo de artista é muito mais agradável, é muito mais satisfatório, porque é alguém que tem realmente envolvimento afetivo, emocional com aquilo que cria, e não apenas parte de uma engrenagem, uma marionete dos meios de produção da indústria. É isso, meus caros, meu ponto já foi colocado, não tenho mais nada a acrescentar. Saudações, Corvides.